Olá, queridos, a paz do Senhor, nós estamos de volta. Esse é o canal Aprofundando nas Escrituras. Eu sou o pastor Adalto Araújo, administrador deste canal. Você que já é inscrito no nosso canal, eu quero agradecer, muito obrigado por fazer parte aqui do nosso canal. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para que você possa ser notificado com vídeos que vão edificar a sua vida. Deus abençoe e muito obrigado. Querido, nós estamos de volta aqui com uma questão muito interessante. Existem alguns textos na Bíblia Sagrada que parecem contradições, embora a Bíblia não se contradiz. E nós encontramos um texto no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, no versículo 50, que diz assim: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Observe aqui que o texto deixa claro que Davi matou o gigante Golias sem que tivesse uma espada na mão, ou seja, matou apenas com uma pedra e também com uma funda. Então aqui está claro que quem matou o gigante Golias foi Davi. O texto está claro que Davi matou o gigante Golias. Capítulo 17, versículo 50 do primeiro livro de Samuel. No segundo livro de Samuel, no capítulo de número 21, versículo de número 19, o texto diz assim: Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaré-Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como eixo de tecelão. No segundo livro de Samuel, no capítulo 21, verso 19, o texto deixa claro que quem feriu o Golias, ou o gigante Golias, foi um cidadão chamado Elanã, filho de Jaré-Oregim, o belemita. Ele feriu Golias. Parece aqui contraditório, porque no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 50, diz que quem feriu o gigante Golias foi Davi, sem que tivesse uma espada na mão, usando apenas uma funda e uma pedra. No segundo livro de Samuel, no capítulo 21, verso 19, diz que quem feriu o gigante Golias foi um cidadão chamado Elanã, quem matou o gigante Golias. Então fica a pergunta: quem matou Golias? Davi ou Elanã? Como a gente vai entender esse texto? Como resolver esse problema? Nós resolvemos esse problema quando nós olhamos o contexto. E aí é interessante a gente ler a Bíblia olhando textos e contextos. E nós vamos lá para o livro de Crônicas. Nós vamos para o segundo livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, não o segundo, o primeiro. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 20 e versículo 5. Aqui a gente resolve o problema. Quando nós lemos no capítulo 20 do primeiro livro de Crônicas, versículo 5 diz assim: E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como eixo de tecelão. Então nós observamos aqui que a pessoa que Elanã feriu foi Lami, irmão de Golias. O que nós entendemos que há aqui um erro do copista, ou ele se equivocou no momento em que escreveu, ele não colocou a palavra irmão de Golias, o Lami, irmão de Golias, e ele colocou que Elanã feriu a Golias. Então é interessante a gente lermos a Bíblia com muita atenção, né?
E nós vamos observar aqui que o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 50, declara que Davi cortou a cabeça de Golias com a própria espada do gigante, depois de ter derrubado com uma pedra disparada por sua funda. E por causa dessa espantosa vitória, nós vamos observar que Davi tornou-se grande herói das tropas israelitas. Embora fosse apenas um adolescente, mas ele se tornou aí um grande herói das tropas israelitas. Mas lá em 2 Samuel, capítulo 21, verso 19, no texto massorético, declara que Elanã, filho de Jaré-Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo do tecelão. E esse versículo certamente contradiz aí 1 Samuel, capítulo de número 17. Né? Só que é o seguinte, felizmente, nós temos aí essa passagem paralela de 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, que registra esse episódio de uma outra maneira. Elanã, filho de Jair, feriu Alamir, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo do tecelão. E aqui parece, sem sombra de dúvida, que essa é a redação correta, não só no que diz respeito ao texto de Crônicas, como também ao de 2 Samuel, capítulo de número 21, verso de número 19. O manuscrito anterior do qual o escriba estaria copiando deveria estar um tanto apagado ou quase ilegível. Nesse versículo, em particular, o que levou a cometer, o copista a cometer alguns erros aqui no momento da escrita. Então, que Deus abençoe tua vida, que nós possamos ler a Bíblia com mais atenção, ler o texto, ler o contexto, para que nós venhamos entender a palavra de Deus. Uma coisa interessante, quando você estiver lendo a Bíblia, que você não conseguir entender o texto, não é o erro no texto, é a nossa mente limitada que não está conseguindo compreender o texto. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para que você possa ser notificado com vídeos que vão edificar a tua vida. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Deus abençoe, fica na paz e um forte abraço.